Olá, boa tarde para você. O CRN1 começa agora. A gente inicia esta edição com uma dica importante para jovens que sonham com o primeiro emprego. Termina daqui a pouco, às 3 horas da tarde, o mutirão do CIEE na estação do metrô Carioca. Uma oportunidade que mobilizou muita gente nesta sexta-feira. Tudo que jovens e estudantes desejam é uma primeira oportunidade. Muitas vezes é difícil encontrar um trajeto, as portas estão quase sempre fechadas. Mas nessa sexta-feira, desembarcando na estação Carioca do metrô, é possível sair com um encaminhamento e até com um aconselhamento profissional graças ao Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. 2.608 oportunidades estão sendo oferecidas para quem busca uma vaga no mercado de trabalho em todo o estado. 2.066 de estágio e 542 para jovem aprendiz. Tauan tem 19 anos e quer fazer concurso para bombeiro. Uma chance de ser jovem aprendiz vai permitir que ele ajude em casa e foque nos estudos. Eu estou focado em um concurso de bombeiro, mas quero ajudar minha mãe em casa, por isso um jovem aprendiz, que é menos carga horária, e dá para ajudar em casa e dá para estudar. Caio cursa biomedicina e já foi encaminhado para uma vaga na Fiocruz. Muito bom, referência inclusive. A ação tem o objetivo de conectar estudantes a empresas de diversas áreas: administrativa, recursos humanos, comunicação, direito, contabilidade, informática, entre outras. Elaine ficou sabendo do mutirão do CIEE pela televisão e avisou a filha. Lívia quer ser uma comunicadora e tem todo o apoio da mãe. Eu acho que o apoio é importante porque é o futuro, eles se sentem seguros, eles entendem a importância que eles têm e eu acho que isso é fundamental. Me sinto muito segura. Se eu estivesse aqui sozinha, talvez eu estaria muito nervosa e com a presença dela aqui, com o apoio, eu me sinto bem melhor. Segundo a gerente de operações do CIEE Rio, Juliane Xavier, o momento é bom para os estudantes conseguirem a tão sonhada oportunidade. Como o jovem aprendiz e o estágio, ele tem um período determinado do contrato. Então, novas vagas aparecem todos os dias. Então, em média de 100, 150 vagas novas no nosso portal. Porque os estagiários e aprendizes vão terminando seus contratos e aí vão renovando ali a vaga que a pessoa saiu e aí a nova vaga vai sendo aberta. E apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela, você acessa a página do CIEE na internet e confere todas as vagas de estágio e de jovem aprendiz que ainda estão disponíveis. 24 projetos de lei foram aprovados pelos vereadores do Rio na sessão plenária desta quinta-feira. Em segunda discussão, os vereadores aprovaram o projeto de lei que estabelece a política municipal de conscientização, testagem e combate às infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, na cidade do Rio de Janeiro. Entre os objetivos está a ampliação do acesso ao diagnóstico, tratamento e assistência de qualidade. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 17 matérias em primeira discussão também foram aprovadas na sessão híbrida extraordinária. Entre os projetos que voltarão a ser analisados está o que determina a obrigatoriedade de comunicação pelos síndicos dos condomínios residenciais e comerciais do município aos órgãos de segurança pública ou municipais específicos ocorrências de violência doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e animais. Segundo a proposta, a comunicação aos órgãos competentes deverá ser realizada de imediato, por ligação telefônica ou através de aplicativo, nos casos em que a ocorrência estiver em andamento e por escrito nas demais hipóteses, no prazo de até 24 horas após a ciência do fato. O contato precisa fornecer informações que contribuam para a identificação da vítima e do agressor. Esse projeto aí é um alarde, é um alerta para que todos os síndicos dos condomínios também possam, ao assistir qualquer tipo de violência, seja da mulher, seja da criança, do adolescente, do idoso e até mesmo de animais, possam, de fato, comunicar às autoridades da nossa cidade para que tomem as devidas providências. Ainda foram aprovados em primeira discussão os projetos que incluem no calendário oficial da cidade o Dia do Atleta Master, o dia do aniversário da Super Rádio Tupi,
o dia de conscientização sobre o acolhimento institucional e familiar de crianças e adolescentes, o aniversário do bairro de Maria da Graça, na Zona Norte, e a semana de mutirão de exames preventivos e específicos da mulher direcionados às mães atípicas. Voltarão também em segunda discussão o projeto de lei que institui o Programa Municipal Papelaria do Povo, com o objetivo de fornecer material escolar, livros didáticos e jogos educativos a preço de custo para a população de baixa renda do município, o que institui a campanha de incentivo à adoção tardia de crianças e adolescentes e o que estabelece garantia às mães com filhos com transtorno do espectro autista ou ao tutor legal a prioridade nos programas habitacionais na cidade. Foram declarados patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade a saideira de bar, o bolinho de bacalhau do CADEG e a turma de bate-bolas Bem Feito. Aprovado. Ao fim da sessão, os parlamentares aprovaram 6 projetos de decreto legislativo de concessão de títulos de cidadão honorário do município do Rio. Aprovado. A chuva deve permanecer pelas próximas horas aqui na cidade do Rio. Confira detalhes da previsão do tempo agora no Minuto Cor. Boa tarde, Rio TV Câmara. Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril. Começa agora mais uma edição do Minuto Cor. A Prefeitura do Rio anunciou nesta manhã o esquema especial para o mega show da cantora Lady Gaga, que vai acontecer no dia 3 de maio, na praia de Copacabana. Serão 240 câmeras, além de drones, que vão monitorar toda a região, desde a chegada até a saída do público. As interdições começam à meia-noite de sábado, com o fechamento total da Avenida Atlântica às 7 horas da manhã. A recomendação para quem for a Copacabana é utilizar o transporte público. O metrô vai funcionar 24 horas. Também haverá esquema especial no VLT, nos trens da Supervia e no terminal que será montado na Enseada de Botafogo para os ônibus que passam por Copacabana. Todos os detalhes você encontra em nosso site e no aplicativo cor.rio. Agora a gente fala de trânsito. Um atropelamento envolvendo carro e moto complicou o trânsito na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, nessa manhã. O acidente foi por volta das 10h30, na pista sentido Botafogo, altura do Túnel Novo. Bombeiros, 7 Rio e Polícia Militar estiveram no local. E esse tempo fechado, hein? Já teve chuva fraca na cidade nessa manhã e, segundo o Sistema Alerta Rio, essa chuva pode ser mais forte a partir da tarde, com raios e rajadas de ventos fortes. A temperatura máxima prevista é de 28 graus. O carioca deve ficar atento às atualizações em nossas redes sociais, no @OperaçõesRio e também no nosso canal oficial no WhatsApp. A bola rola nesse fim de semana pelo Brasileirão. No sábado, as interdições no entorno do estádio Newton Santos começam às 6h30 da tarde, para Botafogo e Fluminense. Já no domingo, é a vez das ruas no entorno do Maracanã ficarem bloqueadas a partir de 1 da tarde para Flamengo e Corinthians. Ponto final do Minuto Cor. Para você, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Uma audiência pública discutiu a situação dos imóveis abandonados no centro do Rio. O objetivo é impedir que novas tragédias aconteçam, como a do mês passado, quando uma pessoa morreu e outra ficou ferida no desabamento de um casarão histórico. O encontro foi organizado pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parlamentares, representantes da sociedade civil e do Executivo participaram da audiência pública. O presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, Pedro Duarte, apresentou propostas como a revisão da alíquota do IPTU, com a aplicação de valores reduzidos ou flexíveis em perímetros específicos, a retomada e ampliação dos projetos Proapac e Reviver Cultural para apoiar a conservação de imóveis tombados e a implantação de novos incentivos no programa Reviver Centro, com foco na promoção de unidades habitacionais maiores, considerando fatores como segurança e mobilidade urbana. Tudo para tentar mudar um cenário que preocupa. Nos últimos 4 anos, a Comissão de Assuntos Urbanos vistoriou 783 construções na cidade do Rio. Destas, 107 estavam desocupadas e outras 109 subutilizadas.
A Câmara ela tem uma participação fundamental nesse processo e eu vislumbro de forma bastante otimista, né, a perspectiva da gente ter um trabalho amplo, coordenado, em conjunto para tratar desse assunto tão importante e fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Representantes dos lojistas e donos de imóveis relataram demandas urgentes dos grupos. Os proprietários não querem ou não podem arcar com os custos de manutenção e preservação. E também não há orçamento público nem fundos financeiros para bancar tais tombamentos. Especialistas compartilharam sugestões. É necessário se fazer um inventário, um levantamento cadastral das edificações com suas idades e com suas condições. A situação dos imóveis abandonados na cidade do Rio voltou à tona no fim de março, quando um casarão histórico desabou na região central. Um homem que estava num carro atingido pelos escombros morreu na hora. Um outro ficou ferido. Segundo a prefeitura, o dono do imóvel já havia sido notificado 2 vezes, a primeira em 2023 e a outra no ano passado. Depois do desabamento no centro da cidade, vereadores apresentaram um projeto de lei complementar que pode permitir a ação de técnicos da prefeitura em imóveis abandonados. A intervenção vai ocorrer se os donos não responderem à intimação da prefeitura. A ideia é evitar que novas tragédias aconteçam. Agora nós estamos apresentando também um projeto de lei, Carlos Caiado, Thalita Galhardo e Pedro Duarte, que permite que a Prefeitura do Rio de Janeiro possa ter medidas mais enérgicas, como adentrar no imóvel, fazer a manutenção que seja necessária, até mesmo a demolição, e isso cobrar do proprietário, né, que não atendeu à notificação, às multas da Prefeitura, e chegando ao ponto que é aquilo que a gente sempre desejou, a desapropriação, se for o caso, para que o imóvel seja de fato utilizado, né, com moradia digna, com algum comércio também que traga benefícios para o cidadão. Vereadores que participaram da audiência pública nesta quinta-feira ressaltaram questões que, para eles, não devem ser esquecidas nesse debate. Nós temos um grande número desses imóveis que estão invadidos, que estão ali com usuários de drogas, com tráfico, com morador de rua. Então, nós precisamos aqui sair com uma solução e uma definição, olhando que não é simplesmente a desapropriação que resolverá o problema. Hoje a gente tem um déficit habitacional na cidade do Rio de Janeiro de 201 mil imóveis. Isso quer dizer que a gente precisa incluir em todo o debate de cidade da sua condição estrutural o problema e a dificuldade de moradia que diversas famílias, né, têm aí no acesso a esses imóveis. Para o presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, é preciso dar função social aos imóveis abandonados, com moradia, cultura e desenvolvimento econômico. Pedro Duarte considerou o encontro positivo. Algumas sugestões aqui hoje que foram bem objetivas. O próprio, por exemplo, Felipe Mandarino, do IPP, que é um órgão da Prefeitura, falando de nós cruzarmos as informações com as concessionárias de energia, né, e de água, porque a partir dessas contas nós podemos perceber quais imóveis estão em situação de abandono, né, e se ninguém está ali, a chance de vir a desmoronar em algum momento é maior. Nós tivemos também a sugestão do CREA, do Conselho de Engenheiros, né, de fazer um georreferenciamento dos laudos da autovistoria, ou seja, isso apontaria quais são os imóveis e as regiões da cidade, né, em que os laudos estão vencidos, estão há muito tempo sem serem atualizados. Assim a gente antevê o problema do desmoronamento antes dele acontecer, ou do incêndio antes dele acontecer. Um homem foi localizado por agentes do BRT Seguro uma semana depois de danificar uma máquina de bilhetagem numa estação da Zona Oeste do Rio. Rogério Alessandro da Silva Mariano foi flagrado dando um soco na máquina de bilhetagem no terminal Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, no último dia 17. Desde então, ele vinha sendo monitorado pelos agentes do BRT Seguro. A prisão aconteceu uma semana depois, quando Rogério Alessandro seguia para o terminal Alvorada. Mas a viagem terminou antes. Ele foi surpreendido pelos agentes na estação Nova Barra, no Recreio, também na Zona Oeste. Na delegacia, Rogério Alessandro disse que danificou a máquina por não ter conseguido pagar a tarifa. Segundo a polícia, ele vai responder por dano ao patrimônio público. A criação do programa foi incluída pelos vereadores na lei que autorizou a Prefeitura a investir recursos na intervenção do BRT em junho de 2021. A diretora-presidente da SEASA recebeu a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, da Câmara Municipal.
Durante a solenidade, Bianca de Carvalho ressaltou a importância das mulheres na sociedade. A iniciativa foi do vereador Jair da Mendes Gomes. Bianca Carvalho é bióloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem uma trajetória marcada por contribuições relevantes ao setor público e à sociedade civil. A trajetória profissional inclui cargos importantes na administração pública. Bianca foi administradora regional na Subsecretaria de Relações Institucionais da Casa Civil do Rio e também trabalhou como assessora parlamentar na Câmara Municipal. Ela recebeu a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. A iniciativa foi do vereador Jair da Mendes Gomes. A Bianca de Carvalho, ela é a presidenta do SEASA, né, um dos maiores centros de distribuição do Rio de Janeiro, e é uma pessoa que faz a diferença, tem um excelente trabalho, tanto na presidência como na parte social. Foi nossa colega aqui, não como vereadora, mas como funcionária aqui da Câmara, e foi subindo de graduação até chegar à presidência do SEASA. Essa medalha realmente ela vem num momento de grande significância para mim. As mulheres mostrando que veio, não ato feminista, mas dizendo que a Chiquinha Gonzaga foi uma grande precursora para que as outras mulheres pudessem vir desenvolver o trabalho que, com determinação, né, e tudo mais que a gente carrega dentro da gente de valor. E o mais importante disso tudo é porque é sempre para o próximo, né, sempre para o outro, para o coletivo. Então isso que é importante, a gente conseguir tocar o outro, a gente fazer para alguém. Isso é gratificante. 41 moções também foram entregues para os presidentes de associações de produtores de alimentos, diretores e funcionários da SEASA. Começa daqui a pouco a primeira aula online da Câmara Juvenil. O encontro será ministrado direto do auditório do Palácio Pedro Ernesto. Os integrantes da terceira legislatura tomaram posse no último dia 11 de abril. A cerimônia foi no plenário. Até dezembro, os 51 vereadores mirins vão participar de encontros online e também presenciais. O projeto, desenvolvido juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, conjuga teoria e prática. Além de descobrir como os parlamentares atuam no dia a dia, os participantes aprendem sobre técnicas de redação de projetos, a organização do Estado brasileiro, a repartição das competências institucionais e o funcionamento da Câmara Municipal do Rio. Tudo isso com uma linguagem acessível. Aos vereadores mirins novos, a gente deseja um excelente mandato. Você assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV aberta e também ao vivo pelo YouTube. Uma ótima tarde, bom fim de semana, tchau!